Bem, nós o que viemos fazer agora, numa audiência que o Sr. Diretor-Geral concedeu-me, foi, em primeiro lugar, agradecermos todo o apoio que, durante o mandato dele, a Angola teve, e fizemos menção de que, durante o mandato dele, Angola beneficiou de apoios consideráveis a nível da FAO, inclusive chegamos ao ponto de estender os nossos escritórios para um escritório agora maior que pode prestar mais assistência a nível dos camponeses em Angola. Então, fazia sentido nós agradecermos. Por outro lado, trocamos impressões sobre próximos desafios, tanto a nível global como a nível, principalmente, do nosso país, em que julgamos que a FAO, com a experiência que tem, pode participar. Falamos das questões ligadas à seca, das questões ligadas ao aumento, melhoria na assistência técnica à agricultura familiar. Falamos em questões ligadas à introdução tecnológicas. Enfim, uma série de aspectos que possam melhorar o desempenho da agricultura angolana. Este é o que nós abordamos. Nós dissemos-lo hoje a nível da intervenção que tivemos. Para entender melhor quais são os nossos desafios, é preciso saber que um dos maiores problemas que enfrenta a nossa agricultura é o facto da agricultura angolana ter uma estrutura de custo de produção muito alta. E, obviamente, quando se tem uma estrutura de custo de produção alta, não se consegue ser competitivo. E nós estamos a trabalhar exatamente no sentido de ir mitigando esses problemas que fazem com que a nossa estrutura de custo seja alta, para ir baixando e tornar-nos competitivos. Isto é parte do problema. E esses problemas, há uma pergunta que se coloca: por que vocês têm uma agricultura de estrutura de custo muito alta? É porque nós quase importamos tudo relativamente aos fatores de produção. Angola não produz sementes, Angola não produz fertilizantes, Angola não tem unidades de montagem de tratores nem de sistemas de rega, Angola não tem boas estradas secundárias e terciárias que podem permitir levar o desenvolvimento a nível das comunidades rurais, mas também permitir o escoamento da própria produção, que de uma maneira ou outra vai acontecendo. E você concordará comigo de que quando as pessoas produzem e não conseguem vender o que produzem, fiquem obviamente desmotivados. Então, esse é um aspecto fundamental, a reabilitação dessas infraestruturas. Mas também, para além desse, há um problema de reestruturação de esquema de crédito à agricultura familiar, o problema da comercialização no seu todo, o problema da criação das infraestruturas de apoio, não só à comercialização, mas também à irrigação, que é um aspecto fundamental. Nós não podemos esperar, como se diz na gíria, no nosso país, esperar sempre de São Pedro, porque agora, com as alterações climáticas, há sempre toda uma necessidade de ter alternativas concretas. E a irrigação é um elemento fundamental para isto, tanto a nível dos grandes sistemas de irrigação, como também a nível de irrigação dos pequenos regadios, onde os agricultores familiares podem produzir durante todo o ano. Vejo uma gama de situações que nós temos que resolver. E quando tu tens desafios desse tipo, às vezes fica complicado definir prioridades. Mas, obviamente, que temos que trabalhar, temos que estar a trabalhar. Mas há um aspecto que eu ia esquecendo, que é, por exemplo, o empoderamento das mulheres. Em Angola, agora e no passado, a nossa agricultura sempre foi baseada na agricultura familiar. Os que produzem mais de 80% do que se consome em Angola é a agricultura familiar. Obviamente, não quer dizer que a agricultura empresarial não seja importante, mas é uma agricultura que está a surgir agora, de forma tímida, e que está a dar passos seguros, mas a base da nossa agricultura é familiar. Então é ali onde está o foco do nosso trabalho. O foco do governo angolano é apoiar a agricultura familiar. Que essa agricultura
possa sair dos níveis de produção que tem agora para outros níveis. Ou seja, um aumento da produção, da produtividade. E isto tem que acontecer resolvendo todos esses problemas. Se você não tiver sementes a um preço bom, se você não tiver fertilizantes a um preço bom, se você não tiver sistemas de rega a um preço bom, seja agricultura familiar ou agricultura empresarial, você não consegue produzir. Se você não tiver um crédito à altura, se você não conseguir fazer a comercialização. Então, são esses os grandes desafios que nós estamos a tentar resolver. Neste momento, Angola já iniciou a produção de sementes. Neste momento, Angola, como solução intermédia, está a instalar blendas de fertilizante, como se diz em inglês, mas que em português chamam-se misturadoras, que numa fase posterior, e porque fábricas levam sempre algum tempo, né? Angola é detentor de jazidas de fosfatos, de gás, e pode produzir muito bem adubos fosfatados, pode produzir muito bem amoniaco, nitratos, coisas desse género que se pode produzir através de gás, ureia, tudo isto. Mas isto leva um processo. Mas nessa altura, com os blends que estão a se instalar no país, já se pode importar a matéria-prima de forma muito mais barata e, inclusive, tem uma outra vantagem, é que você vai fazendo a adubação das culturas em função exatamente da análise do solo que você faz e da cultura que você vai empregar, que é muito melhor, para além do custo baixo que você obtém a partir disso. Obviamente que se nós também conseguirmos ter unidades de montagem de trator, vamos poder fazer muito o que nós chamamos a mecanização. Introduzir muita mecanização a nível da nossa agricultura. Mas essa mecanização significa a introdução de charruas de tração animal, significa introduzir a motomecanização, significa introduzir o motocultivador, que isto tudo são elementos que podem não só aumentar a área, unidade de superfície trabalhada por família, mas também aumentar a produção e a produtividade. Mas tudo isto, todas essas matérias, como você deve saber, está tudo relacionado. E então, uma coisa depende da outra. Então, temos que ir tocando. E é exatamente isto que nós estamos a tentar fazer em Angola, ir resolvendo esses problemas para que não só possamos aumentar a produção e a produtividade, mas fazer com que Angola possa atingir a autossuficiência alimentar, né? Que Angola possa pode ter a segurança alimentar, possa garantir a alimentação para as nossas populações. Você deverá saber que Angola foi sempre um país exportador de alimentos. Angola já teve indicadores internacionais. Angola sempre exportou milho. No passado, Angola sempre exportou cacau, exportou café, exportou algodão, exportou feijão, exportou carne, exportou uma série de coisas. Mas devido aos problemas que nós tivemos, que desestruturou todo o nosso sistema produtivo, saímos de um país exportador e viramos um país importador. E então estamos a lutar para exatamente voltar a criar essas condições no país para podermos assumir o lugar que nos é reservado a nível da agricultura, não só na região, como a nível mundial. Porque Angola é um país com uma potencialidade muito grande, não só em terras aráveis, mas também em questões hídricas. Temos uma base hidrográfica muito grande no nosso país, a nível da nossa região, se não somos os melhores nessa área de solos aráveis e água, estaremos entre os melhores. Então, digamos que temos a base e temos que trabalhar para isto, mas há um aspecto fundamental, é o homem. Como eu mencionei, nós podemos fazer todos esses programas, mas temos que investir no fator homem, porque você, se não tiver quadros capazes, você não consegue ter instituições fortes, e sem instituições fortes você não consegue avançar. Então, digamos que é essa filosofia com que temos vindo a trabalhar para podermos
relançar a agricultura angolana.